Sejam bem-vindos ao Otaku Flix, um podcast onde vamos falar dos animes da Netflix, teorias, conspirações e curiosidades. Eu sou o Clis e eu estou horrorizado com esse anime, com o roteiro desse anime. Saiba que esse é um podcast que analisa episódio por episódio do seu anime favorito. A ideia é comentar a história do anime, não do futuro do mangá. Porque o assunto hoje é Uzumaki episódio 2 e nada mais. Acho importante começar avisando que Uzumaki é uma obra de terror e mexe com temas estranhos, desconfortáveis, fica aqui o aviso. Eu acho que eu vou começar aqui com uma metáfora de como eu encaro esse anime e como eu comparo ele com um mangá, na minha opinião. Então use sua imaginação. Imagine que eu e o Cadu, a gente foi para um acampamento, aqueles típicos acampamentos de verão. E nesse acampamento a gente conhecia um senhor muito simpático chamado Junji Ito. E uma certa noite o Junji Ito, ele começou a contar uma história na fogueira. Ele é muito bom nessas coisas e ele sabe que ele tem que esperar anoitecer para contar essas histórias. E dessa forma o Junji Ito, ele consegue criar uma atmosfera ali para contar essa história para você. Isso é um mangá pra mim. Isso é o mangá de Uzumaki pra mim. Um autor que sabe criar atmosfera e sabe contar essas histórias com calma. Uma ideia de cada vez. Cada uma dessas histórias tem um tema, tem uma ideia que ele quer abordar. Por isso que o mangá é uma coletânea de histórias isoladas. Agora deixa eu falar pra você o que eu acho que é o anime dessa história. É como se o Cadu, ele tivesse ouvido aquela história no pé da fogueira e depois tentasse recontar aquela história. Só que de uma forma toda apressada e atrapalhada, e o Cadu não é o melhor contador de história do mundo. E aí imagina que o Cadu, um outro dia, ele simplesmente a gente saiu do acampamento, e aí dias depois o Cadu decidiu, sei lá, contar essa história no escritório, no elevador, sabe? Porque tava todo mundo apressado pra querer ir pro almoço. Então ele falou assim, não, agora é um bom momento pra contar essa história de terror, né, dentro desse elevador aqui. Então ele contou tudo muito atropelado, tudo muito rápido, a mesma história que ele ouviu no acampamento. Mas o que eu quero dizer com essa metáfora? Que apesar do anime e o mangá contarem a mesma história, elas são contadas de forma muito diferente. O mangá dá mais tempo pra você absorver aquelas ideias. E acima de tudo ele sabe criar uma atmosfera de delírio e loucura pra esses personagens. E isso de forma alguma tem no anime. Mas um ponto bom do anime aqui é que esse anime me fez reler todo o mangá. E pra você ter ideia, o primeiro episódio do anime, ele adapta 4 capítulos do mangá. O mangá tem 3 volumes, 20 capítulos no total. E o primeiro episódio do anime, ele tenta adaptar o capítulo 1, 2, 3, e ele já pula direto pro 8º, e ele já pula direto pro 8º, ou seja, tipo, ele tem ali algumas páginas do 8º, ele não termina a história do 8º, e também não termina a história do capítulo 2, então você pode rasgar aqui um pouco a história do capítulo 2, ele vai contar isso só no segundo episódio, e nesse segundo episódio aqui, realmente ele continua a contar essas histórias, e assim, o episódio 2, ele adapta 6 capítulos do mangá, o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, e as páginas que faltaram do capítulo 2. Na verdade, ele não termina o capítulo 2. E eu já começo achando essa uma péssima decisão criativa. Por que você não terminou a história do capítulo 2? O capítulo 8 também, ele tá dividido em pedaços aqui nesse episódio e pedaços no episódio anterior, no episódio 1. Lembrando que o capítulo 4 ele não é adaptado. Ele ficou num limbo aí e acabou não sendo adaptado. E aqui vai a minha principal crítica em cima de tudo isso, que é, cara, por que eles adaptaram dessa forma, sabe? Tipo, eles misturaram todas as histórias. É muito estranho, porque se você pegar o momento que é, por exemplo, deixa eu puxar um negócio aqui, que é, por exemplo, a Kirie no episódio que ela tá falando com o caracol. Ela simplesmente desce lá e começa a jogar água no caracol. Ela tá com aqueles cabelos todo maluco, sabe? Só que no mangá, essas histórias acontecem em tempos diferentes, sabe? Primeiro acontece uma coisa e depois a outra. Elas não acontecem simultaneamente. E aí fica muito maluco essas coisas, porque você mistura todos esses temas. Cada história no mangá tem um tema. Tem que lembrar que o mangá ela é uma coletânea de histórias que esse autor decidiu contar. Então, tipo, se você mistura todos esses temas, se cada história tá contando um tema, se você mistura todas elas, você mistura esses temas todos. Então, tipo, são múltiplas ideias que estão sendo jogadas de uma vez ali. Como uma pessoa tentando contar uma noite inteira de histórias de terror que ela ouviu num acampamento em, sei lá, alguns minutos no elevador. Não funciona. E eu sinto que isso que me faz não gostar desse anime. Eu gosto muito mais do mangá. Eu acho que a gente tem que... Eu tenho que ver, tipo assim... Eu pensei seriamente em deixar de assistir esse anime depois que eu assisti esse episódio. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar do mangá daqui pra frente. Comentar muito mais de como essas histórias estão no mangá do que no próprio anime. O Junji Ito é um mestre do horror. Como é que você, tipo, vai alterar os textos de um mestre do horror, sabe? É como você fazer os filmes do Senhor dos Anéis e achar que você pode... É como você fazer o filme do Hobbit e achar que você pode adicionar ou alterar coisas.
no texto original do Tolkien. O Junji Ito, ele é um mestre no horror, por que você vai mexer na forma como ele contou essas histórias? Tudo bem, pode ser uma limitação de orçamento, talvez o estúdio não tinha, sabe, dinheiro suficiente para adaptar. O autor, ele realmente tem ideias malucas, mas ele sabe explorar essas ideias malucas porque cada uma tem um sentimento atrelado a essas ideias. Cada um desses capítulos, apesar de ter absurdos, esses absurdos eles fazem sentido, principalmente se você conta isso com uma atmosfera mais calma, onde você vai construindo aos poucos essa loucura das pessoas, essa obsessão ou esses outros sentimentos. Então, tipo, você precisa trabalhar essas ideias com calma. Você não pode sair fazendo, sabe, tipo, tudo de uma vez, assim. Porque aí fica confuso, fica estranho como você mistura essas ideias. E aí você cria cenas impossíveis de ter no mangá, porque são histórias diferentes. Por exemplo, nesse momento aqui, a Kirie, ela tá falando, com o Stalker brincalhão. E esse personagem tem um capítulo inteiro pra ele. E logo na capa do capítulo, você consegue perceber que o conceito da espiral tá nesse brinquedo que assusta as crianças. E é exatamente o que esse personagem faz, ele assusta as pessoas. Então é como se ele estivesse emulando isso, tem uma ideia sendo trabalhada. E no anime isso fica muito jogado de qualquer jeito, sabe? E você cria cenas como essa daqui, que a Kirie tá com um cabelo completamente maluco falando com ele no anime, sendo que no mangá essa história acontece depois dessa cena do cabelo, sendo que no anime essa história ainda nem aconteceu. E a Kirie tá com um cabelo normal ali falando com ele, sabe? Tipo, olha a maluquice olha as duas ideias malucas que você está juntando de uma vez só. Precisava mesmo adaptar todas essas histórias? Talvez não, sabe? Tipo, eu acho que não faria falta você eliminar alguma dessas histórias. Se o seu objetivo era contar isso de uma forma mais rápida, mais enxuta, talvez, conta só o necessário pra gente entender essa dinâmica entre o Switch e a Kirie, por exemplo, e como eles estão em algumas dessas histórias. Você poderia escolher algumas dessas histórias pra contar, você não tenta adaptar todas. Tem 6 capítulos nesse episódio desse anime. Isso é muita coisa, são muitas ideias. São 6 ideias diferentes jogadas de uma vez, assim. O capítulo 9 no mangá é toda essa parte do farol, que é o momento final ali do que é o anime. Então, é engraçado porque eu gosto da estética que o anime tem. Ele emula muito bem os traços do mangá e ele passa essa vibe do mangá. Mas, cara, o roteiro não consegue salvar a estética. Mas o roteiro aqui não salva essa estética. Sabe, você pode ter uma arte linda, mas infelizmente a arte não é o suficiente. Você precisa contar a história bem feita, precisa ter um roteiro que faça sentido aqui. Enfim, apesar de todas essas críticas, eu ainda sinto que o anime ele é muito bonito visualmente. É uma pena que essas histórias elas ficam tão entrelaçadas assim, juntas umas com as outras, sabe? Tipo, é muito louco como você tenta amarrar todas essas histórias. Eu sei que elas são visualmente interessantes de ser abordadas, mas eu sinto que você precisa de ter mais calma e um respiro para contar essas histórias. Vamos dar um breve resumo aqui do que acontece no episódio 2. Eu acho que a gente pode simplesmente tentar entender um pouco mais do mangá, porque a gente chegou na metade do anime agora, e a gente tem mais 2 episódios até acabar esse anime, e a gente tem cerca de metade do mangá. Então, o anime até agora adaptou mais ou menos 9 capítulos Falta cerca de 11 capítulos para ser adaptado o resto do mangá. E faltam mais 2 episódios. É engraçado aqui que os episódios aqui são um pouquinho maiores, né? Eles têm, tipo, quase meia hora, o que não é comum para um anime que normalmente tem 20 minutos. Mas o que a gente pode fazer aqui? Uma coisa boa que esse anime me fez foi reler todo o mangá. Então eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco o final dessa obra, porque eu acho o final dessa obra interessante aqui da gente pensar. E nos próximos episódios eu com certeza vou estar bem mais vinculado ao que o mangá quis dizer do que o anime, sabe? A gente vai desenhar essa comparação um pouco melhor aqui. E claro que você percebeu, esse daqui é o primeiro episódio do Otaku Flix que a gente tá usando vídeo. A gente pretende fazer isso mais vezes daqui pra frente. Sabe que agora a gente tá lá no YouTube, a gente tá no Spotify também e lá no TikTok. Os links estão aqui na bio desse canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aí. Lembrando, temos conteúdos semanais aqui. Eu vou deixar aqui linkado o próximo episódio ou o episódio anterior. A gente já falou sobre o episódio 1 de Uzumaki, então muito obrigado!